vamos dar início à última parte desse assunto, tá? Que são os óxidos, tá certo? E aí a gente vai ver a definição de óxidos, né? O que são, e a nomenclatura. Como é que a gente dá nomes aos óxidos, tá? E aí, pessoal? Óxido é todo composto químico formado pelo oxigênio e um outro elemento que não seja o flúor, tá certo? Professora, por que isso aí de não seja o flúor? Pessoal, o que é que acontece? Vocês lembram da tabela da eletronegatividade, né? Então, essa restrição aí é porque o flúor é o único elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, ele é a exceção da regra, tá certo? E aí, vamos mais para frente. Há fundamentalmente dois modos para dar nomes aos óxidos, tá? São duas divisões, de acordo com seu tipo. Sendo assim, os óxidos podem ser moleculares ou iônicos. Eita, professora, e agora como é que eu faço? Então, vamos para os óxidos moleculares. Pessoal, os óxidos moleculares, eles precisam estar combinados com outro não metal ou com semimetal, tá certo? Essa é uma exigência para ele ser um óxido molecular. Tem que ser um não metal ou um semimetal. Como é que eu vou saber isso, professora? Só olhar na tabela periódica, tá? Como eu digo a vocês, vocês não podem estudar química sem uma tabela periódica de estimação. Então, quem não tem, aos 45 do segundo tempo, arrume uma, tá? Baixe no telefone para dar zoom quando precisar, tá certo? Mas arrume. Então, ó, apareceu lá o óxido, você não sabe se ele é molecular ou se é do outro tipo, você não sabe se é molecular ou se é iônico, então você vai lá, olha o elemento que está acompanhando o oxigênio, se é um metal, não metal, o que danado ele é, e classifica, tá? Então, ó, temos alguns exemplos. NO. Então, a gente vai chamar aqui de monóxido de mononitrogênio. Por que monóxido? Porque só tem um oxigênio. E por que mononitrogênio? Porque só tem um nitrogênio aqui. E aí a gente tem esse outro, N2O3. Então, ó, são três óxidos, trióxido de dinitrogênio, porque são dois, tá? Esse di aqui é porque são dois nitrogênios. E o CO, então só tem um óxido, monóxido, só tem um carbono, monocarbono, tá? É bem simples. A gente vai botar óxido, dependendo do expoente aqui dele, tá? Se tiver 2, dióxido, se tiver 3, trióxido, tá certo? Se o daqui da frente, o nitrogênio, fosse 3, trinitrogênio, não esqueci direito, pentanitrogênio se for 5, hexanitrogênio se for 6 e por aí vai, tá? E a gente tem esse aqui, ó. São 6 oxigênios, então, ó, hexóxido, certo? Hex de 6. De cloro, são 2 cloros, por isso di, tá certo? Então, ó, se tiver só um aqui, mono. Se tiver 2, di. Se tiver 3, tri. Se tiver 4, deixa eu olhar aqui, tetra, tá certo? 4 é tetra. Lembrem aí das estrelinhas do Brasil, tá? Se tiver 5, penta, tá? Se tiver 6, hexa. Se tiver 7, hepta, tá bom? Por aí vai. E aí a gente vai para os sais iônicos, tá, pessoal? Os sais iônicos apresentam o óxido combinado com um metal, tá? Enquanto os moleculares é um não metal ou um semimetal, os iônicos têm que estar combinados com metais. Vocês sabem que na tabela temos os gases nobres, que são a exceção, metais, não metais e semimetais, tá? Que estão ali no intermédio. Então, ó, teve um óxido com metal, vai ser um óxido iônico, certo? E como é que eu dou nome ao óxido iônico? É simples. Ó, vocês vão olhar se eles têm a carga fixa. Como é que eu vou saber disso, professora? Quem tem carga fixa e quem não tem? Vão lá nas anotações de bases, tá? Na explicação de bases, que lá tem uma tabela com alguns vários elementos da tabela. Tem os que têm carga fixa e os que não têm, tá certo? Tá tudo lá. Esses assuntos, esses 4 assuntos, sais, bases, óxidos, tá? E ácidos, eles são interligados, tá certo? Um precisa do outro. Então, ó, para vocês saberem quem tem carga fixa e quem não tem, olhem na tabela lá de bases, tá? E aí tem alguns exemplos de óxidos com carga fixa.
E aí é bem simples, é só botar óxido de e o nome do metal que está com ele. Então aqui no caso é o sódio, então óxido de sódio. Aqui a gente tem o cálcio, então óxido de cálcio. Não tem segredo. Aqui a gente tem o alumínio, óxido de alumínio, tá? Por que tão fácil? Porque são metais com carga fixa, então não tem frescura. Eles não vão mudar. E aí tem aqueles que são variáveis, a carga ele pode aparecer um íon com 2 mais, 3 mais, certo? 3 menos, no caso, 2 menos. E aí a gente tem aqui o cobre. Óxido de cobre 1, tá? E aí temos aqui o óxido de cobre 2. Por conta do expoente aqui é trocado, tá certo? Então vocês anotem isso aí. Temos o ferro, então óxido de ferro 2, tá? E o Fe é 2 ou 3, óxido de ferro 3, tá certo? E assim terminamos a nossa aula de óxido. É um assunto bem fácil, vocês vão pegar com facilidade. Vou passar no exercício, se tiverem alguma dúvida, me procurem pelo WhatsApp, tá certo?